um último discurso de Jesus em Jerusalém, e, na verdade, um discurso para 4 pessoas apenas, para 4 dos seus discípulos mais próximos, né? E Jesus vai fazer esse discurso como um discurso de despedida na verdade, e ele vai profetizar a sua volta, né? E também deixar bem claro para os seus discípulos o que estará acontecendo até a sua volta. Então, podemos chamar de o sermão profético de Jesus, ou podemos também dizer que o assunto aqui é a segunda vinda, ou é a volta de Jesus, né? Então, eu vou abrir aqui para vocês o texto também na tela, para vocês acompanharem. Então, o título da nossa mensagem nessa noite é Deus tem um plano estabelecido por Ele, né? E nós vamos ler inicialmente só até o versículo 11, na verdade, aqui está 10, mas até o 11. Quando Jesus saía do templo, um de seus discípulos disse: Mestre, olhe que construções magníficas, que pedras impressionantes. Jesus respondeu: Está vendo essas grandes construções? Serão completamente destruídas. Não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, do outro lado do vale, de frente para o templo. Pedro, Tiago, João e André vieram e lhe perguntaram em particular: Diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinais indicarão essas coisas, que essas coisas estão prestes a se cumprir? Jesus respondeu: Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra o outro. Haverá terremotos em vários lugares e também fome. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Tenham cuidado, vocês serão entregues aos tribunais e açoitados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante de governadores e reis. Essa será a sua oportunidade de lhes falar a meu respeito. É necessário primeiro que as boas novas sejam anunciadas a todas as nações. Quando forem presos e julgados, não se preocupem com o que dirão. Falem apenas o que lhes for concedido naquele momento, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo. Essa é a nova versão transformadora. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pela tua palavra. A tua palavra nos guia, a tua palavra nos alerta, a tua palavra nos alimenta. E nessa noite, diante da mesa do Senhor, com cada irmão e irmã tão precioso que o Senhor trouxe aqui nessa noite, nós queremos celebrar, queremos nos alegrar na tua presença, como nós fizemos durante os louvores, as orações. Queremos também, Senhor, nos engajar na missão e na tarefa, e enquanto estamos aguardando o seu retorno. Em nome de Jesus, abençoe esta palavra e a cada um de nós, abençoe cada coração, Senhor, que seja cheio do teu Espírito, como nós acabamos de ler aqui. Que o teu Espírito esteja agindo por meio de cada um de nós. É o que nós rogamos a ti e te pedimos em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor? Então, irmãos, esse assunto de escatologia, né, ou esse assunto do fim dos tempos, que Jesus vem nos trazer aqui, ele é de uma importância muito grande, né? Eu confesso aos irmãos que no passado eu muitas vezes não dei muita importância a esse assunto, por causa das diferentes linhas de interpretação. Como se trata de coisas do futuro, os fatos muitas vezes são difíceis de serem estabelecidos. E alguns textos da Bíblia, como esse aqui, por exemplo,
tem alguns versículos de difícil interpretação. Mas nós temos que entender que se Jesus falou a respeito dessas coisas, elas são importantes para nós considerarmos, né? Nós não podemos deixar de lado. Muitas vezes, a falta de importância, a falta do estudo dessa matéria, desse assunto, gera muita especulação, muitos estudos superficiais ou estudos mirabolantes, né? É assim que surgiram, por exemplo, algumas digamos assim, das seitas ou das religiões que não, fora da linha ortodoxa do cristianismo, como, por exemplo, os adventistas, que começou com o movimento de Guilherme Miller, que era justamente uma tentativa de dar datas às profecias bíblicas. As pessoas querem saber, assim como os discípulos perguntaram para Jesus aqui, quando essas coisas vão acontecer, né? Então, esse é um assunto que está o tempo todo sendo trazido pelas pessoas, tanto pelos cristãos como pelos não cristãos, né? Jesus, ele está aqui nos descrevendo muitas coisas, mas não é exatamente aquilo que nós gostaríamos de ouvir. As pessoas muitas vezes estão querendo saber a respeito do fim do mundo, se o mundo vai acabar, se o mundo não vai acabar, e a volta de Jesus é um tema importante. E quando nós desprezamos essas coisas, então podemos criar essa especulação e, de certa forma, uma idolatria, porque aí nós, homens que vão aparecendo na história, se tornam como que pessoas chaves importantes para resolver um problema da história, para resolver um problema da humanidade. Bom, e nesse desejo, nessa necessidade que vai surgir também o anticristo, né? Que também é mencionado aqui nesse texto. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Por outro lado, também, não entender o que Jesus falou a respeito dessas coisas e que depois Paulo vai falar, e o livro de Apocalipse também vai trazer muita elucidação sobre o assunto, gera também nas pessoas uma falta de esperança, né? Porque a esperança cristã, a esperança que Jesus nos dá, ela é uma esperança viva e as suas palavras garantem isso. Então é isso que nós queremos entender nesse texto. A primeira coisa, dentro do contexto que nós estamos vendo, nós já fazem umas 2 ou 3 semanas, a gente vem ministrando aqui na igreja, né? Não eu especificamente, mas os outros servos que têm trazido a palavra aqui, de quando Jesus entra em Jerusalém, né? E ele vai ter aqui os seus últimos dias em Jerusalém antes de ser preso e condenado à morte, né? E efetivamente ser morto ali na cidade de Jerusalém. Então ele vai no templo, ele confronta os líderes, também é confrontado por eles, os líderes religiosos, alguns líderes também com força política, e Jesus ele expulsa os comerciantes do templo, porque eles estavam vendendo ali no lugar onde era reservado para os gentios, os não-judeus, né? Ou seja, o pátio, o átrio dos gentios, e eles estavam ocupando aquele espaço para vender. Então Jesus vira as mesas com as suas mercadorias, seus animais que estavam ali sendo vendidos para o sacrifício, e Jesus os repreende e fala: olha, a casa do meu pai será chamada casa de oração para todos os povos, para todas as nações, mas vocês a transformaram num covil de ladrões, de salteadores. Ou seja, o templo de Jerusalém virou um comércio, o sistema religioso de Jerusalém virou um comércio, né? Como nós temos ouvido aí alguns dias, que uma música que fez bastante sucesso, pelo menos foi muito conhecida agora no Brasil, né? O Evangelho de Fariseus. Então é exatamente o que aqueles religiosos
do templo, que estavam responsáveis pelo templo, era exatamente isso que eles estavam fazendo. Então Jesus os repreende porque eles não estão servindo ao propósito de Deus. E agora, nesse texto, começa dizendo que Jesus saía do templo, enquanto alguns dos seus discípulos disseram: Olha, mestre, olha que construções, veja que construções maravilhosas, né? E é interessante porque realmente o templo de Herodes, né, chamado Templo de Herodes, o templo que Herodes tinha construído, era algo magnífico, né? Era algo assim, alguns dizem que era talvez um dos maiores templos, ou o maior templo religioso da época. Ele tinha um dourado que brilhava à luz do sol, e as construções eram imensas, né? E quando um dos seus discípulos elogia o templo, Jesus diz: Olha, tá vendo tudo isso aí? Vai ser destruído. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Então Jesus profetiza uma destruição completa do templo, completíssima. Ou seja, não vai sobrar nada, vai ser totalmente destruído. Isso choca, né, as pessoas que ouvem isso, é uma profecia que Jesus dá. Essa profecia especificamente, ela se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Então, quando Marcos escreve o Evangelho, ele escreve por volta do ano 60, né? Muitas coisas já aconteceram até ali, mas ainda falta essa última profecia, esse ápice da profecia, que vai ser a destruição do templo, quando o exército romano, né, comandado por Tito, o comandante Tito, ele manda destruir a cidade de Jerusalém. Então, quando eles então vão para o Monte das Oliveiras, que fica de frente para o templo, Jesus se assenta. E quando Jesus se assenta, né, isso está no versículo 3 do capítulo que nós estamos lendo, ele senta de frente para o templo. E isso traz também uma imagem do Antigo Testamento, onde Deus ele senta para julgar. E Jesus começa então a proferir as suas palavras ali, na posição de Deus, sendo a palavra autoritativa, a palavra de autoridade do próprio Deus. Jesus vai pronunciá-la agora. E então ele começa a responder a essas perguntas, mas ele não vai responder exatamente o que eles perguntaram. A questão aqui é que as pessoas querem saber quais os sinais. Então, por exemplo, quais são os sinais da vinda de Jesus? Se houvessem sinais claros e específicos da vinda de Jesus, nós não precisaríamos, ele não precisaria dizer então que a sua vinda seria como um ladrão que vem à noite na casa, que você não sabe a hora que ele vem. Você sabe que o ladrão vai visitar a sua casa, esse é um fato, né? Digamos assim, que você tem essa informação, mas você não sabe a hora que ele vem, né? Esses dias até a gente estava um pouco triste que uns colegas nossos foram roubados em Angola. Angola está sendo muito perigoso, e é um pastor angolano que é casado com uma brasileira, e a gente trabalhou junto. Ele tem uma escola de missões, eu dei aula 2 vezes lá, o CETEMIS, e eles estavam dentro de casa, os ladrões entraram, levaram um montão de coisa, e graças a Deus não mexeram com eles, porque também para matar e para usar de violência, né, não custa nada ali naquela região ali em Luanda, né? Então, você não sabe a hora que o ladrão vai vir. Então, se você quer ficar preparado para a hora que o ladrão vem, você tem que ficar acordado, você tem que vigiar. Vigiar, ou seja, não dormir, mas ficar acordado esperando. Então, o que Jesus quer nos trazer nessa palavra, o que ele quis dizer aos seus discípulos, é que eles deveriam vigiar. Então, na verdade, não há sinais que sejam determinantes e claros do momento em que Jesus vai voltar, e ele não quer aqui indicar a hora, nem o dia, né? Não há esse tipo de vontade ou de objetivo da palavra de Deus. Mas as pessoas querem saber. As pessoas sempre querem saber isso, elas querem saber quando, né? Quando.
E esse tema é tão interessante porque quando eu comecei a estudar, meu primeiro curso que eu fiz em Bauru, veio um chileno, não me lembro dele agora o nome, o pastor ensinar escatologia. Eu me lembro que eu me matriculei, era em outra igreja, não era na que eu frequentava, e eu fui lá a semana toda para ouvir aquele irmão falar sobre essas coisas. E eu me lembro que muitas das coisas que ele falou em termos de datas, né, tudo falhou. Né? Então, e é impressionante, porque isso era nos anos 80, né? Muito se escreveu, muito se falou da volta de Jesus, que seria antes do ano 2000, naquela época, antes da virada do milênio, da virada do século. Acontece que tudo isso, todo esse material virou lixo. Né? Todo o material escrito, escatologia, nessas linhas, virou lixo. Né? Você pode, se você achar um livro desse aí na biblioteca, na sua biblioteca, lá, pode jogar fora, porque não serve para nada. Errou as previsões. Porque aqui no texto mesmo, se você for lá no verso, né, um pouquinho mais para frente, lá no verso 32, ele diz que quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão somente o Pai. Então, ou seja, não está revelado na Bíblia quando será a volta de Jesus. E é interessante porque até agora as pessoas estão. Recentemente, eu estava ensinando num seminário no Senegal e um dos preletores desse seminário disse, há 3 anos atrás, ele disse com todas as letras que Jesus voltaria no máximo em 3 anos. Então já está vencendo também. Né? Então a gente é obrigado a ouvir esse tipo de coisa, que é antibíblica. Antibíblica. Recentemente, no Carnaval, lá na Bahia, teve uma discussão teológica em pleno Carnaval, né? Festa de Carnaval. Né? Uma cantora que agora é evangélica, ela disse, olha, vocês têm que se preparar, porque Jesus vai voltar, e ela também falou alguma coisa assim, olha, não vai durar muito, não vai passar muitos anos, Jesus vai voltar agora. Então, irmãos, eu já sou crente velho, né? Já estou ouvindo essas coisas aí já há quase 40 anos, né? E muita coisa caiu em descrédito realmente. Então, vamos ver o que Jesus realmente fala sobre isso. Vamos estudar a Bíblia, vamos ler a palavra, né? Para nós não sermos enganados, e que é a primeira coisa que Jesus fala, que nós não devemos ser enganados. Ele fala no versículo 5, quando ele começa a responder a questão, ele diz, cuidado que ninguém os engane. Então, tomem cuidado. Né? Esse tipo de linha profética, de marcar a data, de dizer, olha, vai demorar 3 anos, vai demorar 10 anos, isso aí está sendo falado já há muito tempo, e não funcionou até hoje nada disso. Né? O que funciona é a palavra de Deus. A palavra dos homens, normalmente, né, frequentemente, não funcionam para nada. Então, irmãos, a palavra de Jesus, ele diz, olha, ninguém vos engane, tenham cuidado, não sejam enganados. Muitos virão em meu nome, né, e vão tentar enganá-los. Essa é a questão. Mas não se enganem, porque não será dessa forma. Né? Então, o capítulo que nós estamos aqui, capítulo 13, ele traz, então, 2 assuntos relacionados. Um é a destruição do templo de Jerusalém. E Jesus sai do templo, essa é a última vez que ele está ali. O templo será destruído. E também, Jesus não volta mais ao templo. Esse templo não representa mais a presença de Deus. Esse templo, ele não tem mais nada a ver com Deus, a partir de agora. Jesus está estabelecendo a sua nova criação, o novo caminho, a nova aliança. Essa que nós estamos aqui nessa mesa hoje sentado. Olha para a mesa e vê o pão e o cálice. Esses são os elementos da nova aliança. Se nós fôssemos dar um nome para esse capítulo, também poderia ser as dores de parto. Ou seja, como será o parto? Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui é que ele está, Deus, né? Quando eu digo ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão
comprometidos, eles estão no trabalho de fazer uma nova criação, de transformar. E então ele está dizendo que para que haja esse nascimento, essa transformação, será como um parto, e como todo parto, há dores de parto. Então, essa é uma parábola, ou uma comparação que Jesus usa aqui. Quando o homem e a mulher pecaram lá no Jardim do Éden, né, lá no jardim, Deus falou para a mulher: você dará à luz a filhos com dores. Então, a partir do pecado, surgiu a dor de parto. E agora, para resolver o problema do pecado, da criação de Deus, haverá também um parto, né, para que essa nova criação possa surgir. Porque a obra da redenção de Jesus, irmãos, nós temos que entender ela de forma completa. Jesus morreu na cruz, ressuscitou para salvar a sua vida individualmente e a minha vida também individualmente. Mas ele não para aí, ele não vai salvar apenas a sua alma, ele vai também restaurar todas as coisas. Toda a criação será restaurada e ela não será como foi no começo. Ela será uma nova criação. Serão novos céus e nova terra, conforme está escrito que João viu. Ele disse: vi novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e tudo se fez novo. Ele fala, e já o mar já não existe. Isso está no capítulo 21, versículo 1 de Apocalipse. Então, se você ler Apocalipse 21 e 22, você tem o retrato final escatológico do que será a criação de Deus após essas dores de parto. Mas essas dores vão chegar. Essas dores já estão chegando, aliás, já chegaram a partir do momento quando Jesus profetiza, né? Então, esse é o primeiro assunto, que é a destruição do templo, e o segundo assunto, então o templo já não é mais importante aqui, porque agora a igreja de Jesus é que é importante, é a pessoa de Jesus e aqueles que estão com ele, aqueles que fazem parte do seu corpo, é o corpo de Cristo, é a reunião da igreja, é a adoração na igreja. Todos os domingos nós adoramos a Deus, é o dia especial que nós separamos. Quem faz parte da igreja adora a Deus, e pronto, né? Essa que é a ideia aqui que nós temos no texto. Então eu vou compartilhar aqui mais um pouquinho a minha tela para alguma coisa que eu tenho interessante para te mostrar, né? Então, a destruição do templo e a vinda do Filho do Homem, Jesus vai andar nessas duas direções enquanto ele profetiza, né? Ou seja, ele vai falar dessas duas coisas, né? Então, ele vai descrever o mundo até a destruição do templo no ano 70 e também vai falar do mundo antes da volta de Cristo. Então, há versículos que você vai identificar com uma coisa e com outra, né? Então, o mundo, até a destruição do templo em 70, do templo, vai nos versículos 15 até o versículo 13. A primeira parte do capítulo se caracteriza por essas coisas, porque é isso que os discípulos perguntam, né? Versículos 4 e 8. Quando acontecerão essas coisas? Eles estão falando da destruição do templo. A primeira parte do capítulo. E aí, os sinais são o que houve, de fato, naquela época. Enganadores, guerras, terremotos, perseguições nos tribunais e nas sinagogas. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver uma descrição de grande parte dessas coisas acontecerem. O objetivo da profecia de Jesus é levar seus discípulos a focar na missão de testemunhar a todas as nações e não ter medo. Então, Atos demonstra que tudo isso se cumpriu. Na verdade, o contexto catastrófico coopera no avanço do evangelho, na força do Espírito Santo, né? Mas Jesus disse, tudo isso não é o fim. Ele vai dizer que ainda não é o fim, versículo 7, né?
mas apenas o início das dores. A única coisa que Atos não descreve, mas que a gente sabe pela história do primeiro século, são as guerras e terremotos que aconteceram. Naquela época houve guerras e terremotos. Então, o mundo era um barril de pólvora, né? De certa forma, havia a possibilidade de viagens, né? Das estradas de Roma, que foi que possibilitou espalhar o evangelho. Mas o ponto aqui é que o que é importante para nós, na palavra de Jesus, é que ele está dizendo que essas coisas são necessárias e que também é necessário, aí o versículo 10, que eu quero que você destaque bem na sua compreensão, é necessário que o evangelho seja pregado a todas as nações. Então aqui começa, após a morte de Jesus e a ressurreição, começa a acontecerem essas coisas. O evangelho está se espalhando por todas as nações. E até hoje não terminou. Né? Essa é a tarefa que não foi terminada. E quando tem guerras, quando tem terremotos, né, quando há falsos profetas, quando há perseguição contra a igreja, aí a coisa ainda ajuda para que avance o evangelho. Por exemplo, no livro de Atos, você vai ver quando houve a perseguição em Jerusalém, então os cristãos fugiram de Jerusalém. Então a fuga é algo que Jesus disse para eles fazerem. Fujam, vão embora. E eles vão e levam a mensagem do evangelho. Então o evangelho está se espalhando. E hoje no mundo é assim ainda. Nunca houve tantas correntes migratórias como tem havido hoje no mundo. Né? Há várias guerras acontecendo no mundo, há fomes em vários lugares, né? E essa condição, essa situação que nós temos no mundo, ela só coopera para o avanço do evangelho, porque o evangelho está sendo levado, as pessoas muitas vezes, países são fechados, governos tentam impedir a pregação do evangelho, mas aí os seus habitantes vão para outro lugar e lá eles ouvem falar do evangelho. Eu contei para vocês a história do saudoso Dr. Sou, que trabalhamos juntos no Senegal. Ele foi estudar medicina na Líbia, na época do Muammar Gaddafi, e ele se converteu pelo testemunho que foi dado por colegas da Filipinas, cristãos da Filipinas, falaram de Jesus para ele. Aliás, ele não foi estudar medicina, perdão. Ele foi estudar religião, a religião islâmica. Lá, ele então ouviu o evangelho, abandonou o Islã e se converteu a Jesus. Daí, então, ele passou a estudar medicina. Ele estudou medicina e voltou para o Senegal e construiu uma clínica onde ali as pessoas são cuidadas da sua saúde física, mas também recebem a palavra de Deus através do testemunho do Evangelho. Então, é assim que tem acontecido em todos esses tempos. E agora nós vamos ver a outra parte, né, na continuação do que nós temos aqui no texto, passando já para a segunda parte da nossa exposição. Então, na segunda parte, né? Perdão. Na segunda parte, nós temos aqui vai do versículo 14, né? Quando começa o versículo 14, nós vemos aí um versículo de difícil interpretação, em todo caso, e diz o seguinte, vai até o 26. Algumas expressões ainda parecem se referir ao primeiro século, como, por exemplo, aqueles que estão na Judéia fujam para os montes, né, quando virem o sacrilégio terrível. Mas o tom profético aponta para o anticristo. Então, Jesus aqui é uma referência, né? Pelo menos essa é a melhor interpretação que nós temos, com paralelo em 2 Tessalonicenses 2, do 6 ao 8, que também é tido como um dos textos mais complexos
e de mais difícil interpretação da Bíblia. Jesus se concentra nos eleitos aqui nesse texto. Ele menciona 3 vezes os eleitos, que serão reunidos pelos anjos dos 4 ventos dos confins da terra até os confins do céu. Versículo 27. E é interessante porque essa linguagem apocalíptica, Jesus, ele simplesmente ele cita textos do Antigo Testamento aplicando ao Filho do Homem e aplicando a situação do mundo, que o mundo vai passar. E, inclusive, o anticristo. Então, todas essas citações, né, são menções que Jesus vai fazendo, e agora, e ele usa essa figura, né, essa figura de linguagem, que é o céu e a terra, que também nós vamos ver isso desde o começo até o fim. A Bíblia sempre está falando da relação entre céu e terra, porque o céu é onde Deus habita, a terra é onde os seres humanos habitam. Então, na Nova Jerusalém, no final, nós temos a união do céu e da terra. E aqui Jesus está dizendo que esses eleitos serão reunidos dos 4 cantos, dos confins da terra, porque o evangelho foi pregado até os confins da terra. Não existe o eleito que foi salvo se ele não ouviu a mensagem do evangelho. Então, para que isso se cumpra, o evangelho tem que ser pregado a todas as nações, até aos confins da terra. Nessa parte, ele fala também daqueles dias. Serão dias de tribulação, como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Aqui bem pode ser um sinal, né? Porque quando nós temos tribulações e guerras hoje, tribulações, perseguições, muitas vezes nós lembramos que qual é a perseguição da igreja que foi pior do que em Roma, né? Muitas vezes é difícil da gente estabelecer. Por exemplo, agora, recentemente, teve uma matança em igrejas, entre povos em Moçambique, né? O pessoal até me manda mensagem perguntando se é verdade e tal. É verdade, porque lá no norte de Moçambique já tem essa perseguição, essa tensão com os muçulmanos, e também tem riquezas naturais do país que levam também a uma disputa política. Então, aqui, essa é a tribulação, ou nós podemos dizer a grande tribulação, porque essa tribulação nunca houve, né, e nunca haverá. Então, aqui é uma sequência clara de fatos. Quais são os fatos que Jesus coloca em sequência? Primeiro, a tribulação, que também é caracterizada por falsos profetas. Segunda, em seguida, né, essa tribulação ela vem com um cataclisma universal, que é especificamente o versículo 24, que é uma citação do profeta Isaías, que diz: o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas do céu. Eu estou recebendo uma mensagem aqui que está sem som ainda, é isso? As estrelas do céu e os poderes celestes serão abalados. Serão abalados. Então, e aí, na sequência, vem o Filho do Homem, aparece nas nuvens, que é o versículo 26. Né? E aí, então, ele vai reunir os eleitos dos 4 ventos dos confins da terra, do céu. Então, irmãos, aqui está o texto para vocês também, né? Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados, né? E então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos nos 4 ventos dos confins da terra. O pessoal está me ligando aqui para dizer que está sem som. Bom, se está sem som, né, procedam outra solução para o culto, né? Porque eu vou só terminar a mensagem, né? Estão pedindo para mim dar um tempo, né? Para me parar um pouquinho, fazer uma pausa e continuar na sequência, ok? Uh,
Mas eu vou voltar um pouco a mensagem, e aí, se sair o som, né, vocês vão aproveitando aí. Deixa eu voltar aqui no. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos dos confins da terra. Então, o Paulo ele também esclarece aos irmãos, porque havia muita dúvida já naquela época, imagine você. Né? Então, Paulo vai deixar claro, né, que deixa eu responder, irmão, aqui. Eu vou terminar a mensagem, né? Porque aí depois a gente compartilha. Muito bem. Então, o Paulo ele vai justamente dar aos irmãos uma reflexão sobre esse assunto. E ela se parece muito com a sequência que nós temos aqui. Mas, como eu disse também, aqui ele vai falar do homem do pecado e do filho da perdição. O homem do pecado, filho da perdição, que é o anticristo. Né? E agora que a gente até ganhou tempo, né? Porque o pessoal vai proceder à ceia e eu já não tenho tanto problema com o relógio aqui. Eu fico só entre eu e a gravação aqui para os irmãos que vão assistir depois. Então, assim, o melhor paralelo que nós temos, né? Porque muitas pessoas ali, o que eu destaco aqui, que estava acontecendo, o problema de Tessalônica, é que algumas pessoas estavam dizendo, alarmando, de que supostamente o dia do Senhor, que essa é uma outra expressão também, o dia do Senhor já tinha chegado. E não tinha. Então Paulo diz: não, não é assim. E justamente qual é o único sinal aqui que Paulo vai mencionar, que foi o que eu disse anteriormente. Na verdade, o que é sinal é o anticristo. Né? E eu também coloquei aqui, sublinhei o texto onde diz: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Então, Paulo vai descrever a respeito disso e vai falar a respeito do homem do pecado. Né? Paulo esclarece os Tessalonicenses em sua segunda carta, ainda, né? Continuando o texto. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, de injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Também friso aqui a palavra salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, aqui, ele fala da salvação, né? Então, o diabo, né, o anticristo, no poder de Satanás, ele faz sinais. Por que ele faz sinais? Porque ele quer enganar. Então, os sinais têm o objetivo de enganar. E só aqueles que perseverarem até o fim, como Jesus disse, que não forem enganados, é que serão salvos, ou que estão salvos.
porque o salvo, verdadeiramente, não pode ser enganado, né? É o que vai mostrando a Escritura. Então, agora, duas linhas que nós vemos aqui. Quando fala sobre essas dores de parto, Jesus está falando sobre isso, então nós temos que entender que essas dores de parto, elas têm dois aspectos, que nós chamamos de tribulação e a ira de Deus. O profeta Isaías, que é citado por Jesus, ele diz que Deus vai vir com a sua ira para castigar os maus. Então, sempre em Apocalipse, sempre que você lê o Apocalipse, sempre que se fala em tribulação, a palavra tribulação se refere ao povo de Deus, aos santos, aos eleitos. Os eleitos têm tribulação. Tribulação que vem sobre todos os habitantes da terra, mas a tribulação é sobre os eleitos. E a ira de Deus é para os perdidos. Então, os perdidos sofrerão a ira de Deus. E é isso que Paulo está dizendo aqui nesse texto, né? Então, o verdadeiro Messias, aqui é uma citação de James Edwards. O verdadeiro Messias está relutante em realizar sinais e maravilhas para não forçar a aliança das pessoas com ele. Os falsos profetas, por sua vez, exploram todos os meios para ganhar os eleitos, como fizeram desde a fundação do mundo. Ou melhor, desde a fundação de Israel, em Deuteronômio. Então é interessante porque Jesus, ele, aqui citado por James Edwards, e que nós estamos fazendo esse estudo do Evangelho, ele é um comentarista do Evangelho de Marcos, ele vê claramente isso. Jesus é relutante em mostrar sinais, porque ele não quer, né, forçar a aliança. Ele quer que as pessoas tenham fé, reconheçam a sua eleição, reconheçam o Evangelho, creiam no Evangelho, né? Então, mas o falso profeta, o anticristo, ele vai fazer sinais. O negócio dele é enganar. Então, ele vai enganar mesmo, tá certo? Então, meus irmãos, vamos ver se a gente já está aqui quase concluindo essa palavra. Vamos para a aplicação, as aplicações do Senhor. Então, qual o objetivo dos textos apocalípticos ou textos do final do mundo, do fim do mundo, como esse que Jesus nos traz? Será que é para meter medo, né? Você tem medo da volta de Jesus? Ou você ama a volta de Jesus? Né? Diga aí. Nós não temos medo. O que Jesus está dizendo aqui, ele está falando que Deus já tem um plano estabelecido. Esse plano, as coisas ruins vão acontecer, as dores vão acontecer, mas o parto também vai acontecer. O plano vai se cumprir. O que Deus projetou vai ser criado, vai ser finalizado. E eu e você fazemos parte. Então é por isso que Jesus está dizendo aqui, o que ele vai falar aqui nessa aplicação, coisas como não tenha medo, vigie, né? Faça o teu trabalho. Vamos ver aqui, vamos pensar aqui cada uma das palavras de Jesus e a gente passa para a aplicação e a conclusão do texto, né? Então a primeira coisa, vigilância. Ninguém sabe o dia nem a hora. Então, como eu falei no início da mensagem, né? As profecias não são para marcar o dia e a hora, é para vigiar, estar vigilante, né? Lembre-se que da parábola do ladrão que vem à noite, né? E aqui tem uma outra parábola, nós vamos ver daqui a pouco. Na verdade, são duas parábolas, né? Não se enganem, cuidado, as dores não configuram o fim ainda. Então, há muita gente que, esse é o fim. Por isso que as pessoas estão falando, vai daqui 3 anos, não dou mais 3 anos, Jesus volta. Pessoas que estudam a Bíblia e falam essas coisas, estão errados, né? Não se enganem, estão enganados e estão enganando, né? Jesus pode voltar, sim, essa noite, mas
ninguém tem certeza, ninguém pode ter certeza pelo estudo da palavra, pelo estudo das escrituras, que ele vai voltar dentro de 5, 10 ou 20 anos. Não há essa certeza, né? Isso é um engano. Terceiro, fuja, né? Ou a fuga. Em algumas ocasiões, os cristãos têm fugido dos seus perseguidores. Isso faz com que o evangelho se expanda, como nós vimos aí no versículo 14. Né? No versículo 14, que fujam da Judéia. Então, está falando para fugir. Né? Mas depois nós vemos exemplos no livro de Atos e na história da igreja. Então, essa fuga faz parte. Porque você não vai ficar para morrer, entende? Se um lugar está perigoso para os cristãos, eles fogem. Muitos foram para o Brasil. Muitos cristãos, né? Voltando aqui um pouco, muitos cristãos foram para o Brasil porque fugiram da perseguição do leste europeu. E no Brasil, o estado de São Paulo, lituânios plantaram igrejas alemães, né? Menonitas. Então, nós temos essa possibilidade. E então, outra coisa é a conformidade. Conformidade, ou seja, é necessário que essas coisas aconteçam. Essa expressão é necessária aparece em 2 versículos, o 7 e o 10. Tanto as coisas ruins como o testemunho às nações. Essas coisas são necessárias e vão acontecer. Então nós temos que entender que há um curso a ser corrido. Isso não quer dizer que nós não temos que lutar ou trabalhar para melhorar a nossa cidade, o nosso ambiente, né, onde nós vivemos, porque na medida em que o evangelho é aceito, na medida em que o evangelho ele é praticado, nós temos um mundo melhor, né? Nós temos um mundo melhor. Agora, na medida que o evangelho é desprezado, o mundo vai piorar, né? Confiança. Não tenham medo. Então, a confiança na palavra, aquilo que Jesus falou vai acontecer, eu tenho certeza. Então, eu não tenho medo, pela minha vida, porque a minha vida está com o Senhor, está garantida. Esperança. Saibam que está próximo, às portas, né? O dono da casa voltará. E aqui essa parábola, né? São 2 parábolas que Jesus coloca. Eu chamei de parábola da mangueira, porque no Brasil a gente tem, quando chega ali, vai chegando ali agosto, setembro, começa as flores nas mangueiras. Então você sabe que logo virá o verão e você terá mangas, né, o fruto da mangueira que vai chegar ali pelo mês de dezembro. Então Jesus falou sobre, só que ele não fala da mangueira, ele fala da figueira, né, que é a fruta que eles têm lá, que eles têm mais comum lá, né? Cadê o texto aqui? A figueira, versículo 28, né? E ele fala também dessa do o dono da casa que sai e deixa os servos cuidando da sua casa. Quando ele volta, ele vai ver se eles estão fazendo as coisas certas. Então isso traz esperança. O dono da casa voltará. O dono da casa voltará. E finalmente, o que Jesus quer com as suas palavras aqui em Marcos 13 é: concentre-se nas tarefas. Ele deixa a sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos. Versículo 34. Então, a igreja, enquanto isso, o Jesus ele não quer que a gente fique alarmado, que a gente tenha medo, que a gente fique inconformado, que a gente reclame, que a gente durma, né, com falta de vigilância. O que Jesus quer é que nós completemos a tarefa que ele nos deixou, né, que é de pregar o evangelho a todas as nações. Tá? Então, aqui mais uma citação de James Edwards. O grande final do evangelho, pregado por Jesus, é que há uma esperança garantida para o futuro. Isso não se fundamenta na história, na lógica ou na intuição, mas na palavra de Jesus, na asseveração de que naqueles dias a humanidade não mais usurpará a história, mas abandonará ao Senhor e Criador, que retornará em glória e justiça para condenar o mal, por fim ao sofrimento e reunir seu povo para si mesmo. James Edwards. É uma citação do livro Comentário do Evangelho de Marcos.
né? Então, meus irmãos, é, essa é a mensagem, né? Eu já não estou mais com a congregação me ouvindo, então estou concluindo a mensagem. Espero que os irmãos possam ouvir depois pelos meios eletrônicos que nós temos aí. Eu estou vendo aqui que os irmãos, a essa altura, já estão, já receberam novos membros na igreja e estão passando a participação na ceia. Que Deus te abençoe grandemente e eu gostaria de orar. Senhor nosso Deus, esta palavra é tua. Nós não queremos modificá-la e nem fazer uso de especulações. Queremos entender, ó Pai, que o Senhor deixou tudo muito claro dentro daquilo que nós precisamos saber. Detalhes sobre aquilo que está preparado antes da tua volta, alguns detalhes nós não sabemos. E o dia e a hora nós não sabemos. Mas não importa, Senhor, nós temos a tua promessa. Nós sabemos que acontecerá. Nós sabemos que acontecerá no momento certo. Meu Deus, que o Senhor nos abençoe e cada um que ouvir esta mensagem possa realmente encomendar o seu coração, ou entregar o seu coração. Assim como o James Edwards falou, a humanidade está lutando politicamente, economicamente, mas nós precisamos somente descansar no Senhor e vigiar e fazer o nosso trabalho. Nosso trabalho, ou seja, nosso esforço, nossa luta, nosso investimento é para que o Evangelho seja pregado em testemunho a todas as nações. Obrigado, Deus, nós te louvamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos, na graça do Senhor.